A inflação de fevereiro veio acima da expectativa de mercado, surpreendendo e fechando em 0,86% no IPCA, o que faz com que em 12 meses a inflação ultrapasse 5%. Pois é, o gato subiu no telhado. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, é preciso falar da inflação, até porque ela começou a dar uma assustada maior, especialmente no Banco Central, tenho certeza que agora ele acendeu a luz vermelha, talvez, e até porque, por conta das suas intervenções no mercado de câmbio nessa semana, parece que o Bacen mudou de postura. Já vou falar mais sobre isso. Mas vamos falar sobre GPM e IPA também, que são os preços no atacado. Vamos falar também sobre o Copom, porque semana que vem, dia 16 e 17 de março, temos decisão da taxa básica de juros. E por fim, sobre o PIB per capita no Brasil, que semana retrasada teve a divulgação do PIB, eu acho que eu nem comentei aqui no canal, e é importante falar sobre este indicador de riqueza nacional. Mas vamos lá, primeiro vamos falar sobre o câmbio, porque depois da live que eu fiz segunda-feira, logo após a anulação das condenações do Lula pelo ministro Fachin, e que fez com que o câmbio disparasse e batesse 5,87, de fato ele cedeu e chegou a ceder bastante. Deixa eu botar aqui esse aqui é o gráfico dos últimos 5 dias. Lá de segunda-feira, quando chegou a 5,87, deu uma boa cedida e estamos de volta agora em 5,53. E tem alguns fatores que explicam este movimento. Alguns fatores são externos, por conta da conjuntura do próprio dólar, o dólar mundialmente, e outros fatores são domésticos. Então, primeiro, deixa eu mostrar os fatores externos, que eles respeitam a própria força do dólar, que nessa semana, se a gente botar aqui no eixo da esquerda, tá o Dollar Index, a gente pode ver que o movimento é muito parecido. Nos últimos 5 dias, deu uma fortalecida até a segunda-feira, da mesma forma que o real, e depois deu uma boa cedida, o real acabou cedendo mais, mas o dólar index no mundo também cedeu. Então o dólar se enfraqueceu no mundo todo, não é apenas o real que está se fortalecendo. Também tem um movimento internacional, e em parte é o que aconteceu nessa semana com o leilão do Tesouro Americano, que até não foi frustrado como algumas pessoas imaginavam que poderia ser, deu uma distensionada na pressão no rendimento dos treasuries, então o mercado deu uma tranquilizada, a bolsa subiu, isso também refletiu na moeda americana. Mas dentro dos fatores domésticos que a gente pode elencar, deixa eu tirar aqui de volta o Dollar Index, a gente teve a aprovação da PEC, que foi a PEC emergencial em segundo turno, e aqueles dispositivos mais preocupantes que poderiam fazer com que o gasto fiscal saísse do controle, ou perdesse parte do controle pelo governo, eles não foram aprovados, esses destaques. Então a PEC está sendo aprovada, em princípio, não é o pior mundo. Então isso também deu uma boa tranquilizada nos mercados. Além disso, a gente teve alguns leilões do Banco Central, e essa é a parte que surpreende, porque ontem, no dia 10 de março, eu estou gravando agora na quinta-feira, dia 11, às 6h15 da tarde, 6h18, ontem, no dia 10 de março, o Banco Central, ele fez um leilão, tá aqui, ó, dia 10 de março, de 405 milhões de dólares. E o que surpreendeu esse leilão é porque, pela primeira vez em muito tempo, eu pelo menos não lembro, e vi que vários analistas também comentaram isso, pela primeira vez o Banco Central fez um leilão num dia em que o câmbio estava caindo. Então não era um dia que o câmbio estava subindo, como ele fez na semana passada, onde já tinha feito vários leilões, no dia 2 de março e 3 de março, que ele fez vários leilões, até fez em questão de 5 dias, acabou fazendo 4 ou 3 leilões, coisa que não fazia há muito tempo, isso foi na semana passada. Mas nesses dias era para evitar uma subida maior do câmbio, era um momento de turbulência. Mas ontem foi uma mudança de postura porque o câmbio estava caindo e o Banco Central entrou vendendo para pressionar mais ainda o câmbio para baixo. Isso foi a primeira vez que aconteceu nessa administração do Banco Central. Eu não lembro de outro dia que isso tenha acontecido. Além disso, também anunciou algumas linhas de swap para hoje e anunciou ontem à tarde, já para começar o dia hoje com linhas de swap, dando mais uma sinalização que está querendo derrubar o nível de câmbio. Então,
Sim, acho que tem uma pressão maior agora pelo Banco Central, até por conta dessas leituras da inflação, do IPCA, do GPM e IPA, que veio muito elevado. E até o ponto que eu vou botar agora, deixa eu até já botar aqui na tela, o IGPM e o IPA em 12 meses. Veja só, botei que desde 1995, só que não é pouca coisa. Então, no pior momento, que foi 2003, chegou a 43% em 12 meses o IPA e o IGPM 33%. Para quem não sabe, o IGPM é composto pelo IPA, pelo IPC e pelo INCC. E o IPA é 60% dentro do IGPM. Mas deixa eu botar de volta. E aí depois, aqui em 2020, a gente começou a ter essa disparada impressionante, que ela ainda não acabou, e o IPA já está em 40,1%, leitura aqui de fevereiro, e IGPM em 28,9%. Então é claro que, cedo ou tarde, esses índices de inflação vão acabar respingando nos demais preços da economia. Há sim o repasse, pode demorar 3, 4, 5, 6 meses, mas esses repasses chegam como estão chegando agora. Claro que nos últimos dias também tivemos, ou em fevereiro também tivemos, os aumentos de transporte, por conta de aumento do repasse da Petrobras, reajuste do preço ou normalização do preço da gasolina no mercado doméstico em relação ao mercado internacional, aumentou o petróleo, o câmbio também subiu, tudo isso tem reflexo nos nossos preços domésticos. Então, sim que GPM e IPA são importantes de monitorar e cedo ou tarde eles acabam pingando, respingando no IPCA. Agora o que eu quero mostrar é o IPCA, porque assim, é impressionante esse movimento que a gente teve do nosso índice de inflação. Deixa eu botar ele aqui já na tela, ó, que nós temos nos últimos, eu botei desde 2011 praticamente. Vemos que nesses últimos 10 anos o ponto máximo foi lá em 2016, que chegou a quase 11%, e aí entrou o Willard, conseguiu dar uma boa cedida nesse IPCA, subiu a taxa de juros, obviamente. E aí, em 2020, a gente estava com o IPCA em maio em 1,88%, e o que foi, para mim, o que chamou muita atenção, porque lá em setembro o IPCA já estava em 3,14% em 12 meses, e ainda em setembro, no relatório de inflação do Banco Central, eles estavam prevendo IPCA ainda em menos de 3% para finalizar o ano. Algo assim completamente fora de qualquer normalidade, mas ainda assim essa era a previsão. E o ano fechou com o IPCA em 4,5%. 3 meses antes de fechar o ano, eles não conseguiam ver que o IPCA estava subindo e acelerando. Mas enfim, e aí o fato é que estamos agora com o IPCA em 5,20%. Só que a parte que realmente chama atenção dessa nossa taxa de juros dessa nossa taxa de inflação é justamente a nossa taxa de juros. Porque a taxa de juros que está completamente fora de lugar. Eu não vou, de novo, chover no molhado, já cansei de falar sobre isso aqui no canal, vou botar outros vídeos aqui em cima para quem quiser se aprofundar, mas apenas para mostrar aqui o que seria a taxa de juros real, que é a Selic menos a inflação. Veja que desde lá de 2011, aliás, toda a história do real, a taxa de juros Selic sempre foi maior do que a inflação. Isso significa taxa de juro real positiva. Isso foi o caso até 2020, quando finalmente tivemos uma inversão, primeiro ali em fevereiro, e aí depois, a partir de julho, quando o Banco Central reduziu a Selic em agosto, aliás, para 2%, e o IPCA já estava em 2,30% em 12 meses. E o que a gente teve nos meses seguintes foi essa abertura da boca de jacaré, inflação disparando e o IPCA ainda em 2%. Taxa de juro real de 3,20 negativa. Taxa de juro real negativa num país como o Brasil. E aí eu quero, como a gente sempre fala, parece que o Banco Central está achando que o Brasil virou a Suíça, né? Então vamos mostrar a Suíça aqui. Primeiro a inflação suíça, aqui que é sempre muito próximo de zero, ou quase zero, e inclusive nesse momento, leitura de fevereiro, está em menos 0,50, então deflação de preços. E essa taxa de juros, ela é negativa desde 2015, janeiro de 2015, é negativa em menos 0,75. Isso significa que a taxa de juros real da Suíça é em menos 0,25 e a brasileira menos 3,20. Realmente, alguma coisa aqui não está certa.
Então, falando de inflação e dólar e Banco Central, agora temos semana que vem a reunião do Copom, dia 16 e 17 de março, e a expectativa, o consenso é que terá uma elevação. O grande debate agora é, será que o Banco Central vai elevar apenas 25 pontos base, 50 pontos base ou até 75 pontos base? Depois desse movimento que nós tivemos nos últimos dias do câmbio, já tem gente imaginando que vai ser 75 pontos base. Até teve uma pesquisa hoje que apontou essa aposta como sendo consenso, 75 pontos base. Eu não acredito muito porque este Banco Central, essa diretoria, tem sempre tomado muito risco. E nas últimas decisões, acabou sempre ou mantendo essa posição de tomar risco ou até surpreendendo, afrouxando mais a taxa de juros. A minha expectativa é 50 pontos base, até por conta dessa mudança de postura do Banco Central tentando derrubar a taxa de câmbio. Acho que sim, o gato subiu no telhado, acho que finalmente o Banco Central se deu conta que não pode descuidar da taxa de câmbio, porque respingou e demais nos índices de preços no atacado, sim que tivemos pandemia, sim que houve choque de oferta, sim que tem perturbação nas cadeias de suprimento no mundo inteiro, sim que commodities estão subindo também, mas olha, o que aconteceu no Brasil não aconteceu em outros países, em termos de depreciação cambial e em termos de elevação nos preços do atacado. Pouquíssimos países têm esse nível de preços que o Brasil tem agora. Então não dá para dizer que é só pandemia. Muito bem, então essa expectativa é 50 pontos base, é a minha. 25 pontos base seria ainda um péssimo sinal se o Banco Central fizesse apenas isso. Mas vamos ver, temos que aguardar o que o Copom vai fazer. E por fim, que eu queria mostrar aqui, é o dado do PIB brasileiro, porque semana passada, se não me engano, que foi divulgado o PIB, que registrou, então, uma queda de menos 4,1% o PIB brasileiro. Até uma contração menor do que muita gente esperava no começo do ano, por conta da pandemia, queda de demanda e tudo mais. Realmente tinha gente que prognosticava que seria até queda de quase 10%, e não foi. Excelente. O problema é que, conjuntamente com essa performance da atividade econômica, o nosso nível de produção, a nossa moeda se depreciou demais. Isso significa que o PIB brasileiro medido em dólares teve uma queda de 23% em 2020. Ano pior que isso, na história do real, apenas 2015 e 99, que foi o pior, que foi 30% em 99, e 2015, que foi 27%. Em 99, o Brasil estava deixando o regime de bandas cambiais e teve uma grande desvalorização do câmbio. Mas esse foi o terceiro pior ano, e é o que eu vou mostrar então, que para mim é o dado mais importante, que é então o PIB do Brasil per capita. Então a nossa produção, a riqueza nacional produzida todos os anos. Isso mostra como a gente está empobrecendo. Não foi apenas agora, nesse ano, mas sim tem sido nos últimos anos. Aqui a gente tem, então, o nosso PIB per capita. PIB per capita para mostrar como, vou até botar aqui, ó, de 2011, que foi a máxima de 13 mil dólares e 298, 13.298 dólares, e agora fechou 2020 em 6.820 dólares PIB per capita. Estados Unidos está mais ou menos em 60 mil dólares PIB per capita, quase 10 vezes mais rico do que o Brasil. Então, e aqui é em dólares nominal, não está ajustado pela inflação. Se tivesse ajustado pela inflação, isso mostraria que o nosso PIB per capita estaria próximo ao que estava lá no ano 2000, talvez ou 2001. Então, isso mostra o empobrecimento da nossa produção, tudo que a gente trabalhou no ano passado, comparando com o mundo, ou medindo em dólares, que é a moeda mundial, mostra como o nosso PIB per capita caiu e muito. Enfim, acabo por aqui esse vídeo, apenas queria mostrar o que está acontecendo aí com a nossa moeda, mostrar por fim o que está acontecendo com o IPCA e um pouco de perspectiva aí para o Copom na próxima semana. Fico por aqui, até o próximo vídeo. E como sempre, coloquem aqui abaixo os comentários, críticas, dúvidas, etc. Enfim, espero que tenham gostado e volto no próximo vídeo.